Então, pessoal, a pergunta é, né? Existem átomos isolados, pessoal, na natureza? Né? Vamos falar aqui do nosso planeta Terra, né? Talvez em outras galáxias pode ser que sim, né? Ou pode ser que não. Mas aqui no planeta Terra, pessoal, nós temos átomos isolados? Um por vez, pessoal, sem criar tumulto. Sim, Sim, né? A gente tem aí os gases nobres, não é mesmo, pessoal? Os gases nobres são espécies químicas, exatamente, o pessoal está respondendo aqui no chat, né? Os gases nobres são encontrados aí, né, sob a forma de átomos isolados, não é mesmo? E por que que isso acontece apenas nos gases nobres via de regra, pessoal? Né? Porque as únicas substâncias que são monoatômicas encontradas na natureza são os gases nobres. O que que, né? Por que que isso acontece, né? Qual que é o grande lance? Ah, ó, muito bem, pessoal. Estão mandando bem aqui, ó, professor. Pois eles têm o octeto completo, né? Aí o outro respondeu aqui, ó, porque são os únicos estáveis. Olha só, são duas respostas que dizem, né, a mesma coisa de uma maneira diferente, não é mesmo? A estabilidade, pessoal, ela tem sim a ver com o quê? Com essa história do octeto, não é mesmo? Da regra do octeto, não é? Então, né, já sabendo que existem, né, os gases nobres como espécies monoatômicas, jovens, eu pergunto para vocês por que não temos outros átomos isolados na natureza? Por que os outros elementos químicos, pessoal, eles não são encontrados sob a forma de átomos isolados e sim sob a forma de substâncias, né? Por que a gente não encontra uma mina, por exemplo, né, de sódio, né, o metal sódio, né, aquele metal que, né, da família 1A, o elemento químico da família 1A do segundo período? Por que a gente não encontra, por exemplo, uma mina de sódio, né? Vocês lembram aí? Não sei, né? Talvez não se recordem, mas a gente falou, quando a gente estava falando de tabela periódica, sobre as famílias, né? Falamos ali da família dos metais alcalinos, né? E a família dos metais alcalinos, eles são metais altamente reativos, né? Eles reagem muito facilmente com o oxigênio e com água, né? Eu não sei se cheguei a comentar com vocês, né, de explosões que o pessoal simula na internet ali no YouTube, em que eles jogam fragmentos de sódio metálico na água, né, para ver ali as explosões ocorrerem. São explosões relativamente ali pequenas, né? Falando em explosão, a gente viu ontem uma tragédia muito triste, né, que aconteceu ali em Beirute, não é mesmo? Sentimos muito ali, parece que havia um depósito com nitrato de amônio, uma substância ali que com o calor que estava havendo, né, no incêndio preliminar, resultou naquela explosão muito grande, né, pessoal? Lamentamos. Bom, então, pessoal, o sódio, né, ele é uma substância que ele é muito reativo e exatamente por isso ele não é encontrado isolado da natureza. Agora, por que que o sódio, por exemplo, ele vai reagir com água, ele vai reagir com outros átomos, pessoal? O que que acontece, né? Ao mesmo tempo, essa pergunta que eu fiz, ela responde o porquê que não temos átomos isolados na natureza, salvo os gases nobres. Né, galera? Vamos aqui, vamos dar uma discutida aqui, vamos conversar a respeito disso, né? Por que que isso acontece? Ó, temos algumas colocações aqui no chat. Porque os outros, né, eu havia perguntado por que que, né, não existem outros átomos isolados. Tá dizendo aqui, ó, porque para os outros concluírem o octeto, né, entre aspas, eles precisam se ligar a outros elementos. Sim, muito bem, muito bom. Vamos ver outra colocação aqui, ó. Pois como eles não têm o octeto completo, eles devem se combinar com outros átomos para atingir isso. Pois é exatamente isso, galera, né? O que que acontece, turma? Acontece que, né, de maneira geral, a natureza ela caminha para situações de estabilidade, né? E o que que vem a ser essa estabilidade aqui, né, na química? O que que é estabilidade, né, no sentido químico da palavra, né? O que que vocês dizem para mim, pessoal? O que que é um sistema que é muito estável, né? O que que a gente pode pensar com relação à palavra estabilidade, quimicamente falando?
Ô, conversa aí comigo no microfone, galera. Que é isso? Não é possível. Aqui vocês não conversam, não, né? Hum. Hein, galera? O que a palavra estabilidade vai significar aqui pra gente? Vamos, turma! Vocês estão fazendo igual aquele povo, né, da internet. Põe a foto aí e tá viajando na maionese. Não é possível. Ó, o pessoal aí, ó, conversaram aqui comigo, ó. Professor, é algo que não muda. A ideia é muito boa, né? Alguém tem outra sugestão? Vamos lá, galera, vamos melhorar isso aqui. A ideia tá boa, tá um bom começo, né? O que vem a ser uma situação de maior estabilidade? O que vem a ser uma situação de menor estabilidade? Conta aqui para mim. Ó, falaram aqui, ó, algo controlado, né? E esse controle aí tem a ver com o quê, galera? Vamos pensar? Olha aqui pro seu professor, né? Deixa eu melhorar a câmera aqui no meu estúdio. Galera, o que vocês imaginam que seja uma situação mais estável? Olha aqui para mim. Desse primeiro jeito ou desse segundo jeito aqui? O primeiro ou o segundo jeito? Fala aqui para mim. O que seria uma situação mais estável? Vamos lá? Ó, de novo, o primeiro jeito. Assim, o primeiro jeito assim. E o segundo jeito assim, ó. Vamos lá? Ó, a galera tá falando aqui, ó, o segundo jeito. Aí tem uns que estão falando, ó, maior harmonia com o ambiente, maior harmonia com o ambiente e menor harmonia com o ambiente. O primeiro, professor. Galera, então, pra gente, pessoal, na química, a ideia de estabilidade tem a ver com situações de baixa energia, certo? Então, quando eu te mostro duas situações, uma que eu estou relativamente parado e uma segunda que eu estou aqui, ó, agitado, né? O que eu estou simulando? Eu estou simulando uma situação de baixa energia, sim, e de alta energia, sim. Não é isso? Então, sistemas mais estáveis são sistemas de menor energia, galera. Então, qual que é o sentido, né, dos átomos ligarem uns aos outros? É para ficarem com muita ou com pouca estabilidade? É para ficar com muita ou com menos energia, galera? Né? Qual que é o sentido, então, da gente ter os átomos ligados uns aos outros? O sentido é que, quando uma ligação química acontece, pessoal, o arranjo formado ele vai ter uma situação energética menor do que se os átomos estivessem antes isolados. Não é mesmo? Por quê? Porque o sentido, né, de se caminhar as reações químicas é no sentido de haver uma situação de menor energia. Certinho? Então, o motivo pelo fato, né, de não existirem átomos isolados, e sim as substâncias, né, as diversas milhares e milhares de substâncias que existem, é porque as substâncias que existem, elas têm um arranjo energético menor do que se os átomos estivessem, de alguma maneira, isolados uns dos outros. Ah, professor, então o senhor está querendo dizer que quando existe uma reação química, há uma liberação de energia? Sim, né? A ligação química ela vai existir quando houver uma distância entre os átomos e essa distância vai favorecer o quê? A menor situação energética. Beleza? Então, galera, né, dentro das possibilidades de reações químicas, os átomos podem se ligar de diversas maneiras. E para explicar essas diversas maneiras que os átomos se ligam, a gente usa modelos, né? Então, nós usamos modelos de ligação para explicar as ligações entre os átomos. Então, vocês já ouviram falar do modelo da ligação iônica, o modelo da ligação covalente, e o modelo da ligação metálica. Sim, vocês já ouviram falar desses aí de maneira geral, não é? Sim, né? Aqui no ensino médio a gente fala a respeito desses três tipos, né? Desses três modelos de ligação. Então, nós vamos dar uma detalhada, né? A respeito de cada um desses modelos de ligação, exatamente porque, né, os modelos de ligação, o tipo de ligação que vai existir entre um átomo e outro, vai determinar diversas propriedades.
Entre elas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, né? Por que a gente fala até da solubilidade, pessoal? Porque qual que é a regrinha geral de solubilidade? Fala aí, escreve aí, vocês sabem. Qual que é a regrinha de solubilidade? É que semelhante o quê, hein? Semelhante o quê? Quem lembra? Tchan, 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 tchan. Muito bem, cabeção. Respondendo aqui, boa, Eduardo. Semelhante dissolve semelhante. E essa semelhança tem a ver com o quê, queridos? Tem a ver com a polaridade. Moléculas polares com moléculas polares e moléculas apolares com moléculas apolares. Não é isso? E a polaridade da molécula, a polaridade da estrutura vai ter a ver com o quê? Com o tipo de ligação que nela existe, né? Também. Então, galera, as diversas propriedades das substâncias aí, elas sim, elas têm relação direta com o quê? Com as ligações químicas existentes entre os átomos da estrutura. Belezinha? Então tá, eu vou aqui agora, né, compartilhar o slide aqui com vocês. Só um momentinho. Tchan, 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 tchan. Achei, muito bom, belezinha. Então vamos lá, galera. Ligações químicas, né? Ligações químicas. Bom, então aqui, né, uma introdução daquilo que falamos, né, pessoal? Que na natureza os elementos químicos eles são combinados uns aos outros, né? E que dificilmente eles são encontrados o quê? Isolados na natureza, não é isso? Por quê? Porque os átomos ligados uns aos outros apresentam um certo grau de estabilidade, não é isso? De maneira geral, essa estabilidade está relacionada com o conteúdo energético, ou seja, está aqui, né, de um tamanho maior e também de outra cor. Estruturas estáveis apresentam um menor conteúdo energético. Então, galera, falou de estabilidade, falou de quê? Baixos conteúdos energéticos, beleza? Então, vamos adiante. Né? Então, esse parágrafo diz aqui, ó, as diversas transformações sofridas por aquilo que chamamos de matéria ocorrem de maneira que o conteúdo energético seja menor do que antes da transformação. Ou seja, os produtos após a ocorrência de um fenômeno químico apresentam maior estabilidade do que os reagentes, não é isso? E menor, né? E maior estabilidade significa menor energia. Como é que a gente chama, pessoal? Quando duas grandezas, né? Quando uma aumenta, a outra diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Né? Então, estabilidade e energia são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a estabilidade, menor vai ser a energia. Não é isso? Então, tá legal. Então, galera, a gente fala aqui, né? A pergunta que encerra este slide é: qual é a referência de estabilidade, né, para elementos químicos? Vocês conseguem dizer aí de novo, pessoal? Qual que é a referência que a gente tem, né, de estabilidade aqui, galera? Tchan, 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 tchan. Muito bem, muito bem. Né, são os gases nobres. Boa, Eduardo. Eduardo tá ligado aqui, cara. É isso aí. Né? Exatamente. A referência de estabilidade aqui para nós são os gases nobres. Então, vamos dar uma lidinha aqui breve, galera. Né? Então, opa! Olha só, a quantidade limitada de elementos químicos permite a formação de milhares de substâncias sólidas, líquidas ou gasosas. E as propriedades dessas substâncias, né, dependem do tipo de ligação existente entre os átomos. Não é isso? Algumas substâncias apresentam um alto ponto de fusão e outras mais fluidas. Por quê, pessoal? A princípio, a gente fala que propriedades como ponto de ebulição, como ponto de fusão, elas têm a ver diretamente com a força intermolecular. O que é uma força intermolecular? É uma força que está entre as moléculas, não é isso? Já a ligação química, ela é intramolecular. Ela está dentro da molécula, ela é entre um átomo e outro, certinho? Só que o tipo de força intermolecular depende também da força intramolecular, ou seja, depende também do
tipo de ligação. Falou, galera? Né? Então, esse parágrafo fala aí, né, da relação existente entre as forças intermoleculares e as ligações químicas. Então, galera, o tipo de ligação existente entre átomos irá conferir a cada substância propriedades que determinam o uso específico dependendo daquilo que se deseja. Né? Por esse motivo, por exemplo, usa-se materiais na fabricação, usa-se metais na fabricação de panelas ou na construção de um edifício e grafite para riscar um papel, vidro em janelas e portas. Por quê, galera? Porque o tipo de ligação vai dar uma propriedade para o material e essa propriedade vai dar para aquele material um uso específico. Não é isso? Exatamente isso. Por que a gente usa, por exemplo, alumínio para fazer panela, galera? Por quê, galera? Conta aqui pro seu professor. Por quê? Por que usa alumínio? Por que fazemos panela de ferro? Exatamente, né? O João Felipe falou aqui, ó, professor, porque é um bom condutor de calor. Sim, metais são bons condutores de calor. Exatamente, o Leandro também falou aqui, ó, maior condutibilidade térmica. Exatamente, galera. Agora, essa condutibilidade térmica aí, ó, condutividade térmica, desculpe, elas são altas nos metais exatamente por causa do jeito que os átomos estão ligados, né? Os átomos dos metais, né, em uma substância metálica, eles estão ligados ali né? A ligação existente, ela é explicada pelo modelo do mar de elétrons, não é isso? E esse modelo do mar de elétrons confere ali, né, propriedades características para os metais, não é mesmo? Então, para cada substância, uma propriedade, e essa propriedade tem diretamente, né, tem direta ligação com o tipo de ligação que existe entre os átomos ali, né, daquela estrutura. Essa página 9, módulo 3, unidade 3 aqui, galera, é porque é um trecho do livro que eu uso com os meninos aqui na escola, no primeiro ano, tá certo? Então, vejam aqui o que está escrito, ó. Se olharmos à nossa volta, vamos perceber a existência de vários tipos de materiais diferentes, com cores e texturas próprias. Entre as pedras semipreciosas, por exemplo, algumas apresentam brilho, outras não. Algumas são mais lisas, outras são mais ásperas, isso sem falar na gama de cores que possui. Então, galera, né, mais uma vez aí a relação entre as propriedades de cada material e as ligações químicas. Beleza? Né? Então, né, mais uma vez aqui, ó, eu gostaria de ler com vocês este trecho aqui da página 9, ó. A água, por exemplo, é líquida a temperatura ambiente, enquanto a parafina é sólida. Galera, então, em uma mesma temperatura, nós temos substâncias em estados físicos diferentes, em estados de agregação diferentes. Né? E por que isso acontece? Porque existe entre cada, né, unidade estrutural em cada substância, né, um tipo de ligação. Na água nós temos um tipo de ligação, né, entre as moléculas, e na parafina um tipo de ligação entre as moléculas. Estou falando de forças intermoleculares, não é isso? E essas forças intermoleculares, elas têm a ver com as forças intramoleculares. Beleza? Então, galera, mais uma vez, cada propriedade aqui, né, das substâncias vai estar relacionada com o tipo de ligação entre os átomos. Vejam só, galera, o que acontece? Este diagrama, ele é muito recorrente aí em questões, né? E ele também é muito interessante. Exatamente, talvez por isso ele apareça tanto. Por quê? Porque ele estabelece uma relação entre energia e o quê? E a proximidade dos átomos. Por quê? Porque quando os átomos estão isolados, existe o quê? Existe uma alta energia. E quando eles estão aqui, ó, ligados ou combinados, não é mesmo? O que acontece? Eles estão numa situação de menor energia. Notem que esta passagem que a seta representa de antes da ligação e depois, né, esta passagem ela ocorre com liberação de energia. Certinho? Então, este diagrama nos mostra que átomos, quando eles vão se ligar, o sistema fica mais estável porque diminui-se a energia do todo.
Beleza, galera? Turminha, conta aqui pro seu professor. Vocês estão acompanhando? Tá tudo bem? Sim, se tiver muito rápido, se tiver alguma coisa que não tá ficando bem entendido, vocês têm que falar. Deixa eu ver, estão respondendo aqui, ó. Tá legal? Tá legal. Então, simbora. Não, gente, vocês têm que responder direito. Não é assim que a gente... Vou perguntar de novo. Gente, tá tranquilo? Sim! Ai, bom demais, galera, bom demais. Então vamos lá, vamos avançando aqui. Então, galera, nesse primeiro momento, né, quero deixar claro para vocês que os átomos, ao se combinarem uns com os outros, eles formam um arranjo com menor energia e maior estabilidade. Esse aí é a grande sacada, esse é o grande sentido, né, pelo qual os átomos se ligam, pelo qual as ligações químicas acontecem. Fechou? Então, daqui para frente, agora a gente vai começar a detalhar, né, falar mais aqui, né, dar uma aprofundadinha. Vamos lá, vamos lá. Então, galera, né, igual vocês já, né, responderam no passado, os gases nobres são essa referência de estabilidade, não é mesmo? E o que acontece, né? Eles são encontrados na natureza, né, sob a forma de gases monoatômicos, um único átomo. Então, né, o Walter Kossel, eu não sei a pronúncia, né, mas direi aqui Walter Kossel e Gilbert Newton Lewis. E quem que é esse Lewis aqui? Ah, professor, é o da fórmula de Lewis? Sim, é esse mesmo, né? Nós veremos aqui neste capítulo, né, no estudo das ligações químicas, as fórmulas de Lewis, não é mesmo? Essas fórmulas, elas são úteis para que a gente monte, né, a estrutura de cada molécula, beleza? Então, o que eles concluíram, pessoal? Que devido ao fato dos gases nobres aparecerem na natureza sob a forma de um único átomo, eles relacionaram a configuração eletrônica dos gases nobres com essa estabilidade, né? Então eles repararam que todos os gases nobres eles tinham 8 elétrons na camada de valência, né? E o hélio ele tinha apenas 2. Então, né? A conclusão foi que os elementos químicos vão ficar estáveis, eles vão atingir a estabilidade necessária quando eles estiverem com o octeto completo, ou o dubleto, né? O dubleto ele diz respeito, né, ao hélio, não é mesmo, pessoal? Tem uma pergunta, né? Já que vocês estão aqui no curso, vocês já devem ter visto essa matéria uma vez no passado. Vou fazer uma perguntinha aqui. Qual que é o outro elemento químico que também fica estável com 2 elétrons na camada de valência? Ó, responder aqui no chat. Muito bem, é o hidrogênio. Boa, Eduardo. É isso aí, cara. E a Natália também mandou bem, é o hidrogênio. Exatamente. Né? Então, galera, baseado aí nos gases nobres, pensou-se, né, formulou-se a regra do octeto, que é uma referência para indicarmos a estabilidade dos elementos químicos. Os elementos químicos ficam estáveis quando atingem 8 elétrons na camada de valência. E como, professor, que um elemento químico que tem 6 elétrons na sua camada de valência, como que ele atinge 8? Né? Como que ele vai chegar no octeto? Exatamente por meio de uma ligação química. Tá bom? E essa ligação química, pessoal, ela pode ocorrer por doação e recebimento de elétrons ou pelo compartilhamento de elétrons. Não é isso? A gente sabe que a ligação iônica é uma ligação que ocorre, né, quando um átomo perde elétron e outro ganha, quando tem formação de um cátion e um ânion, e a gente sabe que a ligação covalente ela ocorre quando existe ali, ó, um compartilhamento dos elétrons, não é mesmo? Sim, é isso aí. Então, queridos, notem aqui, ó, o gás hélio aqui, né, com seu número atômico igual a 2 e os seus 2 elétrons, não é isso? E do neônio, argônio até o radônio, né? Então a gente tem aqui, ó, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Todos eles apresentam na sua camada de valência esta configuração. Não é isso? Galera, como é que se chama esse subnível aqui da esquerda?
Que subnível é esse? Olha lá. Isso, subnível S. Não é isso? E esse subnível aqui, como é que ele chama? Vamos, galera. Aí, ó, é o subnível P. Boa, Eduardo. Boa, Joãozão. Subnível P. No subnível S, nós temos orbitais do tipo S. Não é isso? E no subnível P, nós temos os orbitais do tipo P. Px, Py e Pz. Fala para mim, já que a gente está estudando aqui, qual que é o formato do orbital S, cabeção? Fala aí. Qual que é o formato do orbital S? Alguém? Galera, o orbital S ele tem um formato esférico, estão lembrados? É um formato esférico, né, professor? É um formato esférico, galera, ó. Não é isso? Sim, é isso. E os orbitais P, galera, né? Como que é os orbitais P do subnível P? Eles têm um formato de altere. Lembra que eu conversei com vocês? Professor, por que altere? Porque o orbital P, pessoal, ele tem um formato que se assemelha àquele Pzinho da academia. Tá, né? Quem treina aqui, né? Quem já frequentou a academia, sabe que o altere é aquele instrumento, né, aquele objeto que são anilhas de ferro com um eixo central, com uma barra aqui no centro, não é isso? E aí você vem aqui, né, com a sua mão, segura esse peso aqui, meu consagrado, e olha, vamos treinar, né? Então, disse que os orbitais P, eles têm um formato de altere. Então, a gente tem aqui o orbital Px, o orbital PY e o orbital PZ, não é isso? E os três juntos formam o subnível P. Ah, professor, parece uma florzinha. É como se fosse. Beleza? Então, pessoal, nós temos aqui, né, as configurações dos gases nobres com o seu, né, com o seu octeto. O que que você não entendeu? Estão dizendo aqui, professor, eu não entendi. Na verdade, eu só estou falando aqui, né, de uma coisa que a gente já viu lá atrás, né? Só lembrando aqui, né, os formatos dos orbitais em cada subnível. Qual parte da tabela? Bom, vamos lá, né? Deixa eu te explicar aqui. Tchan, 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 tchan. Deixa eu apagar o que eu já marquei. Param. Né? O que que a gente tem aqui? Nós estamos mostrando a configuração eletrônica dos gases nobres. Não é isso? Nós temos o grupo dos gases nobres aqui com cada elemento, não é? O último nível de energia, ou seja, a famigerada camada de valência, não é isso? E aqui a configuração dos orbitais do último nível de energia. Ou seja, o hélio que tem número atômico 2, ele vai ter esta configuração eletrônica e este também é o seu o quê? O seu último nível de energia, a sua camada de valência. Não é isso? Ele tem 2 elétrons na camada de valência e aqui a gente tem a representação desses 2 elétrons dentro do orbital S. Agora, por que que eu sei que é o orbital S? Ora, por que eu sei que é o subnível S, né? Porque o subnível S tem apenas 2 elétrons, né? A gente tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo, né? Então aqui a gente tem 2 elétrons. Aí eu falei assim, galera, qual que é o formato do orbital S, né? Porque a gente já viu isso lá no passado. Aí eu, né, ninguém respondeu, eu falei, ó, tem um formato que é um formato esférico, né? O orbital S, ele tem um formato aqui esférico, não é isso? Né? E na sequência, né, os demais gases nobres, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, né, as suas camadas de valência encerrarão todas com 8 elétrons né, com 8 elétrons nela colocados. Então a camada de valência vai apresentar ali 8 elétrons. Aqui no neônio, né, tem um pequeno equívoco. Por quê? Porque ele diz que nesta coluna é o último nível de energia. Só que ele coloca também aqui, ó, o primeiro nível, né? Então, a título de, né, formalidades aqui, essa informação deveria ser suprimida.
Mas a gente entende, né, que o examinador aqui, né, o autor, quis nos mostrar toda a configuração do neônio, né? Então, essa tabela mostra aqui para a gente que os gases nobres têm o octeto completo. E, no caso do hélio, o dubleto, né, pessoal? Então, queridos, como é que ficaria aqui, ó, a distribuição do hélio, né? A distribuição do hélio ficaria aqui, ó, em 1s2. Não é isso? Porque ele só tem 2 elétrons. E a distribuição do neônio? Ele não tem 10? Então ficaria 1s2, 2s2, 2p6. Quantos elétrons tem aqui na camada de valência? 8. Não é isso? O argônio, por sua vez, ó, até aqui 8, não é? Ficaria 3s2, 3p6. Quantos elétrons a gente teria aqui? 8 elétrons também, né? E se a gente for continuando fazendo as distribuições, galera, todos esses vão apresentar os 8 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, esse slide está querendo mostrar somente, né, as configurações ali no diagrama de Pauling. Então, galera, formulada foi a regra do octeto. E o que esta regra do octeto diz? Ela diz que os átomos tendem a ganhar, perder, né, ou compartilhar elétrons até que tenham 8 elétrons, né, o octeto no último nível de energia, ou 2, dubleto, quando possuem apenas o primeiro nível de energia. Então, galera, quem é que vai apresentar apenas o primeiro nível de energia? É o hidrogênio e o hélio, né? São os únicos 2 elementos químicos que ficam estáveis com 2 elétrons na camada de valência. Beleza? Então, né, vamos ler essa observação aqui, ó, as letras miúdas que ninguém lê, né? A regra do octeto, ela possui várias exceções, entretanto, serve como uma ferramenta muito útil para o entendimento das ligações químicas. Ela trata-se, na verdade, de uma tendência que é fortemente seguida pelos átomos. O que eu tô querendo te dizer aqui, meu jovem? Né? Tô querendo te contar que existem, sim, elementos químicos que ficam estáveis com 6, com 12, com mais elétrons do que 8 e com menos elétrons do que 8. Nós chamamos os casos de elementos químicos que ficam estáveis com mais de 8 elétrons como uma expansão do octeto. E os que ficam estáveis com menos de 8 de contração do octeto. A gente vai ver isso, né, um pouco mais adiante. Tá bom? Então vamos aqui, né, no próximo. Queridos, nesse slide, o que eu estou querendo te mostrar? Eu estou querendo te mostrar uma relação, né, com o grupo a que o elemento químico pertence e o seu símbolo no que diz respeito à quantidade de elétrons na camada de valência, né? Vocês já estão craques em tabela periódica, eu tenho certeza disso, né? Então vocês sabem muito bem que os elementos representativos ou os elementos dos grupos A, não é isso, pessoal? As famílias A, elas a quantidade de elétrons que eles apresentam diz respeito à família A que pertencem. Ou seja, 1A apresenta 1 elétron, 2A, 2 elétrons, 3A, 3 elétrons, até a 8A, 8 elétrons. Não é isso? Se a gente não tiver, né, a referência com a família no que diz respeito à nomenclatura de família A, né, por exemplo, a família 13, galera. A família 13, ela é o quê? Ela é A ou ela é B? Então, vou te passar uma dica. João. Oi, Ítalo. Já passou 1 minuto, viu? Já? Então, galera, deixa eu falar uma coisa. A gente continua na próxima aula a partir daqui, tá? Porque esse assunto aqui eu quero gastar um tempinho com vocês. Queridos, no mais é isso. Um grande abraço. É bom estar de volta. E vamos juntos e vamos fortes, viu? Valeu demais, Ítalo. Até breve.